A Casa Mila, em referência à sua aparência rústica não convencional, é um edifício modernista em Barcelona, Catalunha, Espanha. Foi a última residência privada projetada pelo arquiteto Antoni Gaudí e foi construída entre 1906 e 1912. O edifício foi encomendado em 1906 por Pere Mila K.E.S. e sua esposa Roser Sagiman K. Na época, foi polêmico por causa de sua fachada de pedra ondulada, varandas de ferro forjado retorcidas e design de Josep Maria Jujol. Várias inovações estruturais incluem uma fachada de pedra autoportante e um piso de planta livre, garagem subterrânea e o espetacular terraço na cobertura. Em 1984, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Desde 2013 é a sede da Fundació Catalunya La Pedrera, que gerencia visitas ao edifício, exposições e outras atividades culturais e educacionais na Casa Mila. História do edifício. Arquiteto Antoni Gaudí Corne nasceu em 25 de junho de 1852, na Catalunha, Espanha. Quando criança, a saúde de Gaudí era debilitada, sofrendo de reumatismo. Por causa disso, ele teve longos períodos de tempo descansando em sua casa de verão em Riudoms. Aqui ele passou grande parte de seu tempo ao ar livre, o que lhe permitiu estudar profundamente a natureza. Isso se tornaria uma das principais influências em sua arquitetura por vir. Gaudí era um homem muito prático e um artesão em sua essência. Em seu trabalho, ele seguiu impulsos e transformou planos criativos em realidade. Sua abertura para abraçar novos estilos combinada com uma imaginação vívida ajudou a moldar novos estilos de arquitetura e, consequentemente, ajudou a ultrapassar os limites da construção. Hoje ele é considerado um pioneiro do estilo de arquitetura moderna. Em 1870, Gaudí mudou-se para Barcelona para estudar arquitetura. Ele era um aluno inconsistente que mostrava lampejos de brilho. Ele levou 8 anos para se formar devido a uma mistura de complicações de saúde, serviço militar e outras atividades. Após a conclusão de sua educação, ele se tornou um arquiteto prolífico, além de projetar jardins, esculturas e todas as outras artes decorativas. As obras mais famosas de Gaudí consistiam em vários edifícios: Parque Güell, Palácio Güell, Casa Mila, Casa Vicens. Ele também é atribuído por seu trabalho na cripta da Sagrada Família e na fachada da Natividade. O trabalho de Gaudí na época foi admirado e criticado por suas soluções ousadas e inovadoras. Gaudí foi ferido em 7 de junho de 1926, quando foi atropelado por um bonde. Mais tarde, ele morreu no hospital devido aos ferimentos em 10 de junho de 1926, aos 73 anos. Poucos anos após sua morte, sua fama tornou-se conhecida pela crítica e pelo público em geral. Proprietários de edifícios. Os proprietários da Casa Milá em 1910. Retrato de Pere Milá. Roser Segimon, esposa de Pere Milá. A Casa Milá foi construída para Roser Segimon e seu marido Pere Milá. Roser Segimon era viúva rica de Josep Guardiola, um índio ou americano, ou ex-colono retornado das Américas, que fez fortuna com uma plantação de café na Guatemala. Seu segundo marido, Pere Milá, era um desenvolvedor conhecido por seu estilo de vida extravagante. Processo de construção. La Casa Milá sendo construída. Em 1905, Milá e Segimon se casaram em 9 de junho. Roser Segimon comprou uma casa com jardim que ocupava uma área de 1.835 metros quadrados, localizada no Passeio de Grácia, 92. Em setembro, eles contrataram Gaudí para construir uma nova casa com a ideia de morar no andar principal e alugar o restante dos apartamentos. Em 2 de fevereiro de 1906, o projeto foi apresentado à Câmara Municipal de Barcelona e as obras começaram, demolindo o edifício pré-existente em vez de reformá-lo, como no caso da Casa Batlló. O edifício foi concluído em dezembro de 1910 e o proprietário pediu a Gaudí que fizesse um certificado para habitar o andar principal, que a Câmara Municipal autorizou em outubro de 1911, e o casal mudou-se para lá. Em 31 de outubro de 1912, Gaudí emitiu o certificado declarando que, de acordo com seus planos e sua direção, a obra havia sido concluída e toda a casa estava pronta para ser alugada. Críticas e controvérsias. O edifício não respeitava nenhuma regra de estilo convencional, pelo que Gaudí recebeu muitas críticas.
Para começar, o nome La Pedreira é na verdade um apelido atribuído pelos cidadãos que desaprovavam sua inusitada idade. A estrutura única do edifício e a relação entre o arquiteto do edifício e Pere Milá tornaram-se objeto de ridículo para o povo de Barcelona em muitas publicações humorísticas da época. Símbolos católicos. Um fragmento dos primeiros esboços dos planos arquitetônicos de 1906, mostrando as esculturas montadas na fachada superior. Gaudí, católico e devoto da Virgem Maria, planejou que a Casa Milá fosse um símbolo espiritual. Elementos religiosos evidentes incluem um trecho do Rosário na cornija e estátuas planejadas de Maria, especificamente Nossa Senhora do Rosário, e dois arcanjos, São Miguel e São Gabriel. No entanto, a Casa Milá não foi construída inteiramente de acordo com as especificações de Gaudí. O governo local ordenou a demolição de elementos que excederam o padrão de altura da cidade e multou os Milás por muitas infrações aos códigos de construção. Depois da Semana Trágica, um surto de anticlericalismo na cidade, Milá prudentemente decidiu renunciar às estátuas religiosas. Gaudí pensou em abandonar o projeto, mas um padre o convenceu a continuar. Mudança de propriedade. Interior da Casa Milá em 1910. Em 1940, Milá morreu. Segimon vendeu a propriedade em 1946 por 18 milhões de pesetas para Giuseppe Balvé e Pelizé, conhecido por suas lojas de departamento na Ronda de Saint-Denis, em parceria com a família de Pio Hubert Laporta. A Companhia Imobiliaria Provenza, S.A., CIPSA, foi fundada para administrar o edifício. Roser Segimon continuou a viver no andar principal até sua morte em 1964. Casa Milá em 1914. Os novos proprietários dividiram o primeiro andar voltado para a Carrer de Provença em 5 apartamentos em vez dos 2 originais. Em 1953, eles contrataram Francisco Juan Barba Corsini S. para converter 13 lavanderias cheias de lixo em apartamentos voltados para a rua, deixando um corredor comum no lado voltado para os pátios. Alguns desses apartamentos de 2 ou 3 quartos tinham um loft e foram projetados e mobiliados em um estilo típico do início dos anos 1950, usando tijolo, cerâmica e madeira. Itens de mobiliário, como a cadeira pedreira FK, lembravam o trabalho de Eero Saarinen. A seguradora Northern assumiu o andar principal em 1966. Até então, a Casa Milá abrigava uma sala de bingo, uma academia e os escritórios da Cementos Molins e Noscrom, entre outros. Os custos de manutenção eram altos e os proprietários permitiram que o prédio ficasse em ruínas, fazendo com que as pedras se soltassem em 1971. Giuseppe Anton Comas fez alguns reparos de emergência, especialmente nas pinturas dos pátios, respeitando o design original. Restauração. Depois de ser repintado de um marrom sombrio, as cores do edifício foram restauradas na década de 1980. A obra de Gaudí foi designada Monumento Histórico e Artístico em 24 de julho de 1969. A Casa Milá estava em mais condições no início dos anos 1980. Ele havia sido pintado de um marrom sombrio e muitos de seus esquemas de cores interiores foram abandonados ou deteriorados, mas foi restaurado desde então, incluindo a restauração de muitas das cores originais. Em 1984, o edifício tornou-se parte de um patrimônio mundial que engloba algumas das obras de Gaudí. O Conselho da cidade de Barcelona tentou alugar o andar principal como escritório para a candidatura olímpica de 1992. Finalmente, na véspera do Natal de 1986, a Caixa Catalunya comprou La Pedreira por 900 milhões de pesetas. Em 19 de fevereiro de 1987, começaram os trabalhos urgentes de restauração e limpeza da fachada. O trabalho foi feito pelos arquitetos Joseph Emílio Hernandes Cruz e Rafael Vila. O renovado andar principal foi inaugurado em 1990 como parte da Olimpíada Cultural de Barcelona. O andar tornou-se uma sala de exposições com um exemplo de modernismo no Eixample. Projetar. O edifício tem 1.323 metros quadrados por andar em um terreno de 1.620 metros quadrados. Gaudí fez os primeiros esboços em sua oficina na Sagrada Família. Ele projetou a casa como uma curva constante, tanto externa quanto interna, incorporando geometria regrada e elementos naturalistas. O pátio.
A Casa Milá é composta por dois edifícios, que se estruturam em torno de dois pátios que iluminam os 9 andares, cave, rés do chão, mezanino, piso principal, ou nobre, 4 pisos superiores e um sótão. A cave foi concebida para ser a garagem, o piso principal a residência dos Milas, um apartamento de 1.323 metros quadrados, e o restante distribuído por 20 apartamentos. O layout resultante tem a forma de um 8 assimétrico devido às diferentes formas e tamanhos dos pátios. O sótão abrigava as áreas de lavanderia e secagem, formando um espaço isolante para o edifício e simultaneamente determinando os níveis do telhado. Um dos elementos mais notáveis do edifício é o telhado, coroado com claraboias, saídas de escadas, ventiladores e chaminés. Todos esses elementos, construídos com tijolos cobertos com cal, mármore quebrado ou vidro, têm uma função arquitetônica específica, mas também são esculturas reais integradas ao edifício. Os apartamentos apresentam tetos rebocados com relevos dinâmicos, portas, janelas e móveis de madeira artesanais, além de ladrilhos hidráulicos e diversos elementos ornamentais. As escadas foram concebidas como entradas de serviço, com o acesso principal aos apartamentos por elevador, exceto o andar nobre, onde Gaudí acrescentou uma escadaria interior proeminente. Gaudí queria que as pessoas que moravam nos apartamentos se conhecessem. Portanto, havia apenas elevadores em todos os outros andares, então pessoas em andares diferentes se encontrariam. Estrutura. Casa Mila varanda, mostrando a fachada de pedra autoportante, também apoiada por vigas de ferro curvas. A Casa Milá é caracterizada por sua fachada de pedra autoportante, o que significa que está livre de paredes de suporte. A fachada se conecta à estrutura interna de cada pavimento por meio de vigas curvas de ferro que circundam o perímetro de cada pavimento. Este sistema construtivo permite, por um lado, grandes aberturas na fachada que dão luz às casas e, por outro, a livre estruturação dos diferentes níveis, para que as paredes internas possam ser adicionadas e demolidas sem afetar a estabilidade do edifício. Isso permite que os proprietários mudem de ideia à vontade e modifiquem, sem problemas, o layout interior das casas. Itens construtivos e decorativos. Fachada. A fachada é composta por grandes blocos de calcário do maciço Garraf no primeiro andar e da pedreira de Villefranche para os níveis superiores. Os blocos foram cortados para seguir o gráfico da projeção do modelo, depois elevados à sua localização e ajustados para se alinharem em uma curva contínua às peças ao seu redor. As janelas de lapedreira são parte integrante do design geral da fachada. Gaudí certificou-se de que as janelas fossem de tamanhos variados, projetadas para otimizar a quantidade de luz natural que poderia entrar no edifício. Visto de fora, o edifício tem 3 partes. O corpo principal dos blocos de 6 andares com piso de pedra sinuoso, 2 andares recuam um bloco com uma curva diferente, semelhante às ondas, uma textura mais lisa e cor mais branca, e com pequenos orifícios que parecem canhoneiras, e, finalmente, o corpo do telhado. A fachada original de Gaudí teve algumas de suas ferragens de nível inferior removidas. Em 1928, o alfaiate Moselle abriu a primeira loja em La Pedreira e eliminou as barras. Isso não dizia respeito a ninguém, porque em meados do século XX, a ferragem forjada tinha pouca importância. A ferragem foi perdida até alguns anos depois, quando os americanos doaram uma delas para o MoMA, onde está em exibição. Com iniciativas de restauração lançadas em 1987, a fachada foi reunida a alguns pedaços de pedra que haviam caído. Para respeitar a fidelidade do original, o material foi obtido na pedreira de Villefranche, embora já não estivesse em funcionamento. Salão e pátios. O edifício usa uma solução completamente original para resolver o problema de um saguão ser muito fechado e escuro. Seus pátios abertos e arejados fornecem um local de trânsito e são diretamente visíveis para aqueles que acessam o edifício. Existem 2 pátios ao lado do Passeio de Graça e da Rua Provence. Pátios. O pátio. Os pátios, estruturalmente, são fundamentais como cargas de suporte de fachadas internas. O piso do pátio é sustentado por pilares de ferro fundido. No pátio, existem vigas e vigas elípticas tradicionais, mas Gaudí aplicou uma solução engenhosa de usar 2 vigas cilíndricas concêntricas com vigas radiais esticadas, como os raios de uma bicicleta. Eles formam um ponto fora da viga para 2 pontos acima e abaixo,
tornando a função da viga central uma pedra angular e trabalhando em tensão e compressão simultaneamente. Esta estrutura suportada tem 12 pés de diâmetro e é considerada a alma do edifício, com uma clara semelhança com as criptas góticas. A peça central foi construída em um estaleiro por Giuseppe Maria Carandel, que copiou um volante, interpretando a intenção de Gaudí como representar o leme do navio da vida. Interior, portões. Pinturas cobrem as paredes, com acesso protegido por um portão de ferro gigante. O acesso é protegido por um enorme portão de ferro com um desenho atribuído a Jujol. Foi originalmente usado por pessoas e carros, pois o acesso à garagem é no subsolo, agora um auditório. As duas salas são totalmente policromadas com pinturas a óleo nas superfícies de gesso, com referências ecléticas à mitologia e às flores. Durante a construção, houve um problema, incluindo um porão como garagem para carros, a nova invenção que estava emocionando os burgueses na época. O futuro vizinho Félix Anthony Meadows, dono da industrial Linera, solicitou uma mudança porque seu Rolls-Royce não conseguia acessá-lo. Gaudí concordou em remover um pilar da rampa que levava à garagem para que Félix, que estava estabelecendo vendas e fábrica em Paredes del Vares, pudesse ir a ambos os lugares com seu carro de lapedreira. Para os pisos da Casa Milá, Gaudí usou um modelo de formas de piso de madeiras quadradas com duas cores, e as peças hexagonais do pavimento hidráulico de motivos azuis e marinhos que haviam sido originalmente projetadas para a Casa Batlló. A cera foi desenhada em cinza por John Bertrand sob a supervisão de Gaudí, que retocou com os próprios dedos, nas palavras do fabricante Giuseppe Bey. Sótão. O sótão. Como na Casa Batlló, Gaudí mostra a aplicação do arco catenário como estrutura de suporte para o telhado, forma que ele já havia usado logo após se formar nas estruturas de madeira da cooperativa de Mataró conhecida como L Obreira Mataronense. Nesse caso, Gaudí usou a técnica catalã de tamboril, importada da Itália no século XIV. O sótão, onde se localizavam as lavanderias, era uma sala clara sob um telhado de abóbada catalã sustentado por 270 abóbadas parabólicas de diferentes alturas e espaçadas em cerca de 80 centímetros. O telhado se assemelha tanto às costelas de um animal enorme quanto a uma palmeira, dando ao deck do telhado uma forma muito pouco convencional, semelhante a uma paisagem de colinas e vales. A forma e a localização dos pátios tornam os arcos mais altos quando o espaço é estreitado e mais baixos quando o espaço se expande. O construtor Bayó explicou sua construção. Primeiro a face de uma parede larga foi preenchida com argamassa e rebocada. Em seguida, Canaleta indicou a abertura de cada arco e Bayó colocou um prego em cada ponto inicial do arco no topo da parede. Desses pregos foi pendurada uma corrente de modo que o ponto mais baixo coincidisse com a deflexão do arco. Em seguida, o perfil exibido na parede pela corrente foi desenhado e neste perfil o carpinteiro marcou e colocou a centralização correspondente, e a abóbada do tamborim foi iniciada com 3 fileiras de tijolos planos. Gaudí queria adicionar um eixo longitudinal de tijolos conectando todas as abóbadas em suas pedras angulares. Telhado e chaminés. Arquitetura do telhado da Casa Milá, chaminés conhecidas como espanta-bruixes, espantadores de bruxas. 26. O trabalho de Gaudí no telhado de La Pedreira uniu sua experiência no Palau Güell a soluções claramente mais inovadoras, desta vez criando formas e volumes com mais corpo, mais destaque e menos policromasia. Na cobertura existem 6 claraboias de saídas de escadas, 4 das quais cobertas com cerâmica quebrada e algumas que terminavam em uma cruz dupla típica de Gaudí, 28 chaminés em vários agrupamentos. 2 aberturas semi-ocultas cuja função é renovar o ar do edifício e 4 cúpulas que descarregavam para a fachada. As escadas também abrigam os tanques de água, alguns dos quais são em forma de caracol. O telhado escalonado de La Pedreira, chamado de O Jardim dos Guerreiros pelo poeta Pérez Ginferrer porque as chaminés parecem proteger as claraboias, passou por uma restauração radical, removendo chaminés adicionadas em intervenções após Gaudí, antenas de televisão e outros elementos que degradaram o espaço. A restauração trouxe de volta o esplendor às chaminés e às claraboias que estavam cobertas com fragmentos de mármore e azulejos de Valência quebrados. Uma das chaminés foi coberta com pedaços de vidro. Disse que Gaudí fez isso no dia seguinte à inauguração do prédio, aproveitando as garrafas vazias da festa. Foi restaurado com as bases de garrafas de champanhe do início do século XX.
O trabalho de reparo permitiu a restauração do impacto original das saliências feitas de pedra de Udecona com fragmentos de ladrilhos. Todo este conjunto é mais colorido que a fachada, embora aqui os tons cremosos sejam dominantes. Mobiliário. A decoração interna do edifício, foto em 2005, foi alterada várias vezes, tanto a pintura quanto os móveis. Móveis em 2008. Gaudí, como havia feito na Casa Batlló, projetou móveis especificamente para o andar principal. Isso fazia parte da própria obra de arte conceitual integrante do modernismo, na qual o arquiteto assumia a responsabilidade por questões globais, como a estrutura e a fachada, bem como todos os detalhes da decoração, projetando móveis e acessórios como lâmpadas, floreiras, pisos ou tetos. Este foi outro ponto de atrito com Segimon, que reclamou que não havia parede reta para colocar seu piano Steinway. A resposta de Gaudí foi contundente: então toque violino. 19. O resultado dessas divergências foi a perda do legado decorativo de Gaudí, já que a maior parte dos móveis foi removida devido às mudanças climáticas e às mudanças que ela fez no piso principal quando Gaudí morreu. Alguns permanecem em coleções particulares, incluindo uma cortina feita de carvalho de 4 metros de comprimento por 1,96 metros de altura no Museu do Modernismo Catalão, e uma cadeira e mesa de trabalho de Milá. Citação necessária. Gaudí esculpiu portas de carvalho semelhantes ao que havia feito para a casa Y Bardes, mas estas foram incluídas apenas em 2 andares, pois quando Segimon descobriu o preço, ela decidiu que não haveria mais com essa qualidade. Arquitetura. Maquete no Parque Catalunya em miniatura. A Casa Milá faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco, obras de Antoni Gaudí. Foi um antecessor de alguns edifícios com uma aparência biomórfica semelhante. A Torre Einstein de 1921 em Potsdam, projetada por Erich Mendelsohn. Museu Solomon Rua Guggenheim em Manhattan, Nova York, projetado por Frank Lloyd Wright.